Mas então, hoje sendo dia 19 de novembro de 2017, estamos estudando o arrebatamento da igreja, que os autores espanhóis, eu gosto muito, chamam de rapto, o rapto, o sequestro da igreja, que nós temos sinonimizado, veio de sinônimo, né? Igual, sinonimizado por esperança, porque a palavra em várias passagens aonde ela fala a respeito do arrebatamento, do encontro com o Senhor nos ares, em várias passagens onde nós encontramos informações a respeito do arrebatamento, nós sempre observamos que essas passagens que dizem respeito ao arrebatamento, bem como em geral as coisas do fim, as coisas escatológicas, ela está ligada a um chamado à santidade, ela está ligada a um destino de glória, ela está ligada a prêmios, a recompensas, a avaliações de comportamento e oportunidades, ela está ligada a uma expectativa de justiça, de vida eterna, de salvação, de glória, como foi dito, e de tal maneira que podemos sinonimizar o encontro com o Senhor, a manifestação, a epifania, a parúzia, o apocalipse, né? A vinda do Senhor, com a esperança. Com a esperança. São várias as passagens onde o nosso destino final, que é um bom destino, é chamado de esperança. O pastor Geraldo, ele, por exemplo, gosta da passagem que está em 1 Pedro 1,3, onde fala que ele nos gerou para uma viva esperança. Eu particularmente, que até nas postagens eu coloquei esse nome, a Bendita Esperança, eu já gosto mais ali do Tito 2,13, que fala de uma bendita esperança, o nosso encontro com o Senhor, onde é dito sobre a epifaneia de Cristo, aguardando a bem-aventurada ou bendita esperança e a epifaneia, que é o aparecimento do Senhor em glória. Nós temos também tal esperança, nós temos a melhor esperança, nós temos a esperança reservada no céu. São várias as expressões, né? A viva, como diz, a boa esperança de 2 Tessalonicenses 2,16. Então, nós estamos aqui fortalecendo a nossa fé, engrossando o nosso caldo de esperança, ao contemplarmos tantas promessas, tantas coisas prometidas. Deus é um Deus que não decepciona. Quem espera nele, com certeza vai ter realizado as suas expectativas, porque a esperança está ligada à expectativa, porque Deus é totalmente confiável. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir, porque Hebreus 10, 23, que eu gosto muitíssimo, fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Grifado de cor de rosa choque aqui na minha Bíblia, sem vacilar. Aqui, ó, dá até para ver, até daí, não dá para você ver? Ó. Sem vacilar. Viu o rosa choque daí? Eu estou vendo verde. Sem... Porque quem fez a promessa é fiel. Então nós temos visto o que é a esperança e vamos continuar vendo. Mas hoje nós vamos ver o que não é esperança. Porque o brasileiro, o ser humano em geral, mas especialmente os povos latinos e mais especificamente ainda o povo brasileiro, é um povo que espera muito. A gente suporta muita coisa, não aguenta. Os maiores impostos do mundo, injustiça, corrupção, que a gente sempre crê. O Brasil vai ser um país grande, celeiro do mundo, não sei o que. A gente tem uma expectativa, uma esperança muito grande com relação ao nosso país, com relação ao nosso povo, sendo que a nossa esperança deveria estar posta em Deus. E nós temos muitas frases
Nós temos muita coisa na nossa cultura no que tange a esperança. Eu me lembro muitíssimo bem, em meados de 92, quando o Ivan Araújo Neves me pediu para dar um estudo sobre Levítico, Hebreus, e que ele ficava fazendo pegadinhas durante o estudo. Não é tanto para me testar ou para me fazer errar, era para fortalecer certas informações que são marcantes durante a escola dominical. Ele ficava assim: ô Carlos, então quer dizer que o livro de Levítico é um livro muito histórico, não é? Ô, irmão, se tem uma coisa que o livro de Levítico não é história. E Hebreus é a explicação de Levítico. Não é? Levítico não é nada história. Tem uma historinha lá de um cara catando lenha lá que foi apedrejado só. O livro de Levítico é mais um manual, né, de instruções. Então ele ficava jogando essas perguntinhas assim, não para ver se eu sabia, porque eu sabia que eu sabia, para acordar a turma. Eu tenho anotação desse estudo. É bacana. E tem uma lá onde ele, enquanto nós conversávamos a respeito do assunto, tanto ele como eu observamos que a opinião das pessoas com relação ao que estava sendo dito estava levemente distorcida por causa do mau entendimento de um conceito. Quando nós falávamos durante o estudo sobre sacrifício, e o livro de Levítico fala muito de sacrifício, nós, por termos uma cultura muito alicerçada no catolicismo, nós brasileiros, a gente tem um conceito de sacrifício um pouco distorcido. O conceito que nós temos de sacrifício é que é algo penoso, é que é algo que te custa, que é algo que você tem que se esforçar. Mas o conceito de sacrifício no livro de Levítico, na ótica dos sacrifícios que a Bíblia apresenta, tem simplesmente o sentido de oferta. É uma oferta, uma adoração. Eu vou fazer um sacrifício para ver se Deus me atende. Subir, andar nas pedras, joelhos, sei lá, a escada lá da penha. Então o Ivan ele precisou fazer uma inserção no estudo, para explicar isso. Hoje, sacrifício não é isso que a gente pensa, que sacrifício nada mais é do que um ato de adoração, do que uma oferta. Eu decido apresentar algo a Deus. Da mesma forma que nesse nosso estudo, por nós sermos brasileiros e vivermos mergulhados na esperança sem fundamento, que a esperança bíblica tem fundamento. A gente pode talvez ter um conceito errado de esperança. A gente sempre fala, a esperança é a última que morre. Errado. A gente tem que confrontar essas afirmativas com as escrituras. Tanto por isso nós vamos aqui dar uma olhadinha o que não é esperança. Diz por aí, por exemplo, já que foi citar, que a esperança é a última que morre. Não é bíblico. A esperança bíblica ela não morre, ela é viva. Ela vai durar para sempre. Ela é igual o amor e a fé. Elas são fundamentais. São coisas que não morrem. Então, a gente... por quê? A esperança que é identificada como esperança no mundo, a esperança cultural, vamos chamar assim, ela é meramente um desejo otimista. As coisas estão acontecendo e eu fico com aquele desejo otimista, quase que mandando um pensamento positivo para o futuro, para ver se a coisa me favorece. Mas eu não tenho certeza. Eu não estou falando de nascido de novo aqui agora. Eu estou falando das pessoas. Tem um exame para uma doença grave ou algo que vai acontecer. Pode ser no campo financeiro, pode ser no campo da saúde, uma coisa familiar. Mas, em geral, a esmagadora maioria das pessoas sempre fica com aquele desejo, com aquela expectativa de que algo bom aconteça. É uma expectativa otimista. Mas isso meramente baseado nas circunstâncias, que são mutáveis, que são oscilantes, que são circunstanciais. Pode ser que eu me dê bem, pode ser que eu me dê mal. Pode ser que cure, pode ser que morra.
pode ser que melhore, é uma esperança. Se depois que tudo der errado, eu ver que não se cumpriu, a esperança morre junto. Que ela é a última que morre, não é? Você vai crendo que algo bom, que algo vai virar, o jogo vai virar, a coisa vai melhorar, mas isso é sem contar com Deus. Aí o juiz apitou, acabou. Apitou, aí acaba o jogo, a esperança morre junto e foi. Ou seja, a esperança que se fala por aí, a esperança cultural, a esperança do mundo, é um desejo otimista de que algo seja cumprido a meu favor. Ela não é garantida porque está sujeita a pessoas e circunstâncias mutáveis. Por exemplo, lá em Lucas 23:8, tem vários exemplos nas Escrituras, né? Em Lucas 23, é tão lá na frente assim, 23:8. O Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e ele tinha esperança de vê-lo fazer algum sinal. Foi uma esperança que não se cumpriu. É tipo assim, o circo chegou, né? Estava achando que é uma atração. Ele queria um show, mas a esperança não se cumpriu. Lá em Atos 24, 26, Atos 24, 26, o Félix, o Paulo está pregando diante dele, e o Félix, ele ficou cozinhando galo, como se diz, e ele nem decidia a favor do Paulo e nem contra o Paulo. Propina. Ele tinha expectativa de que o Paulo soltasse um dinheirinho na mão dele. Eu tinha esperança que o Paulo soltasse um dinheirinho na mão dele. Que ele estava naquela etapa, eu não sei, a advogada costuma entender mais disso. É aquela etapa do processo em que a coisa já foi apresentada, mas não foi oficializada. Então está num interlúdio assim que, se você me ajudar, eu te ajudo. Isso não acontece no Brasil, a gente não consegue imaginar o que é isso. Entendeu? Enquanto não sai a decisão, sabia que as partes podem fazer acordo. Sim, pode fazer acordo, pode retirar a queixa, pode voltar. Não, e vai lá e fala para o juiz, nós fizemos acordo aqui. O juiz Por que o Paulo não pagou essa propina, gente? Ele teria pregado o evangelho com muito mais liberdade. O Félix tinha essa esperança, ela não se cumpriu. Os náufragos, depois quando o Paulo estava indo com a turma lá, eu agora não lembro o versículo, que fala assim que teve um momento que depois de muito brigar, jogar as coisas na água e coisa e tal, foi embora toda a esperança de salvação. Aí eles abriram... 28, Atos 28. É lá para o 27, 28 mesmo. Agora não vou achar aqui, que correu. Aqui, ó, 27, 20. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança. Que coisa feia, triste, né? A esperança dissipou, Elaia. Dissipou. Que esperança é essa? Frágil, né? Esperança que dissipa. É a fumaça. Só a fumaça que dissipa. Não é? Então a esperança humana, ela é isso aí. Mas tinha um homem de fé ali dentro, tinha um homem. E é outra história, né? Tinha um Jonas lá, né? Tinha um Paulo. O Jonas que não foi jogado. Mas você sabe por que essas coisas acontecem? Porque o antônimo da esperança, o oposto, o antônimo da esperança é a preocupação. Nós vamos ver bem isso aqui, que a Bíblia tenta nos vacinar muito contra a preocupação. Porque a preocupação, ela lida com a incerteza. É aquela esperança que se baseia na incerteza. Eu tenho esperança para não ficar preocupado, para não ficar doido. Já a esperança lida com a firme certeza da palavra jurada. Aí é diferente, né, Elaine? A esperança humana... Principalmente sem a palavra de Deus. A esperança humana, que pode se chamar de preocupação, ou ansiedade ou inquietação, ela lida com a incerteza. A esperança bíblica lida com a firme certeza da palavra jurada. Então, quando você vai... A gente precisa muito de libertação, viu, irmão? A gente precisa muito.
Porque à medida que a gente vai aprendendo a palavra de Deus, isso está me acontecendo direto. Você percebe o tanto de coisas não bíblicas que você tem na sua vida, no seu hábito, na sua modo de pensar, de falar. Tanto de religiosidade, né? Hã? Tanto de religiosidade. De religiosidade. Sem perceber. Não é sem perceber. Tanto religiosidade bíblica como não bíblica. Não, é humana mesmo. Traduzindo, humana. Né? Porque se fosse bíblica, não estava bom. É uma coisa que a Bíblia nem menciona e a gente pratica como se fosse. A palavra fala em Atos 17, eu gosto muito dessa passagem, que tem a ver com esse nosso assunto aqui. Em Atos 17, 26 e 27, quando Paulo está fazendo um discurso maravilhoso lá para os atenienses, ele fala o seguinte, nos versículos 26 e 27. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, viu, Elaine, é igual cego, tateando, para ver se, essa que é a esperança humana, para ver se porventura, quem sabe, talvez, né, para ver se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de nós poetas aí vai por aí. É o tateando. Eu quero aqui destacar o tateando. Faça isso ou não faça nada. Nada também é algo bom. É como vivemos. Isso não é Bíblia, não. Isso aqui eu estou citando na filosofia. Tem uma coisa chamada o axioma da escolha. O axioma da escolha. Esse axioma, isso não é bíblico, não. Isso é pensamento humano. O assunto aqui é a esperança do mundo, né, cultural. O axioma da escolha diz o seguinte, Elaine. Olha que coisa mais cômoda. Você pode fazer, você pode não fazer. Você faz alguma coisa, você não faz nada. Mas mesmo quando você não faz nada, você também está fazendo coisa boa. Porque é uma escolha, não fazer nada. A vida nos dá escolhas. E nós nos definimos pelas escolhas que nós tomamos. E, no entanto, decidimos tudo em completa incerteza. É o axioma da escolha. Ou seja, foi para um monte de lugar e não foi para lugar nenhum. Nada é nada. Tem outra. Enquanto a vida, a esperança. Errado. Enquanto a esperança, a vida. Entendeu? Não é a vida que sustenta a esperança. É a esperança, no nosso caso, é a esperança que sustenta a vida. Se não há vida, né? Se não há esperança, e 1 Timóteo 1 fala o quê? Quem que é a esperança? A esperança, na realidade, é uma pessoa, viu, Elaine? Essa pessoa é definida. Vamos ver se alguém consegue supor quem que será que é essa pessoa. Maria, Pedro, João, profeta Natan, amigo do Davi, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, se não tem esperança, se não tem Cristo, não há vida, só tem morte. Tem esse aqui muita gente já ouviu falar nele, ele era um existencialista, é um filósofo ateu, chamado Jean-Paul Sartre. Já ouviu falar ele? Sartre, famosíssimo. Escreveu O Ser e o Nada, é um livro dessa grossura, assim, O Ser e o Nada. É um livro de 1.500 páginas falando, igualzinho aquela frase, fala um monte de coisa. Eu não falo nada. É igual, porque as coisas de Deus é bacana por causa disso. Você gasta tempo estudando isso aqui, isso muda a sua vida. Isso muda. Seus hábitos, sua mentalidade, suas necessidades. Que livro que foi que eu tive essa sensação? Eu já ia citar, eu falei esse negócio antes aqui.
Foi um livro das Testemunhas de Jeová. Uma vez eu li um livro dessa grossura. Que eu estou falando do livro do Sartre, dessa grossura, eu não tive paciência de ler. Eu li algumas páginas. E ainda bem que eu não li. Que eu ia perder dias lendo uma porcaria. Eu li uma vez um livro dos Testemunhos de Jeová. Eu achei interessante o assunto e resolvi ler, de capa a capa. Você termina assim. Tá, qual que é a lição aqui? Que ele falou da problemática do pecado e coisa e tal, mas não tem uma solução. Aponta vagamente para o bom comportamento de forma a compensar. Mas você não é edificado, não te muda. Você vai arriscar ler um livro chamado Ser e o Nada desse tamanho e vai terminar assim? Não entendi a história? É perda. Né? E esse filósofo ateu, Jean-Paul Sartre, ele falou o seguinte, as definições dele: o homem é um saco protoplasmático, é uma coisa biológica com consciência. Ele definiu. Nós somos um saco de verme andando aqui, um saco de ectoplasma, né, de protoplasma, só que com consciência. Não sei como nós temos consciência, e condenados a ser livres. Ai, que lindo, né? A esperança é algo que o homem forja, cria, porque tem medo. Mas ter medo é normal, é natural, é desejável. A esperança é só uma coisa que a gente inventa porque a gente está com medo. A gente cria essa droga, essa anestesia, para poder suportar os dias e caminhar mais um pouquinho. Aí lá no leito de morte dele, em 1980, ele viveu 75 anos, ele nasceu em 1905 e morreu aos 75 em 1980. E Deus ainda dá, esses filósofos, tudo Deus dá uma oportunidade para ele. Eles não morrem de acidente, assim, eles morrem na cama, pensando para ver se o cara acorda, né? Isso aconteceu também com aquele bigodudo, Friedrich Nietzsche, com vários. Né? Ele está lá no leito de morte e diante do desespero, né? O ateu acorda, né? Ele declarou o seguinte: eu sei que eu vou morrer sem esperança, porque a esperança precisa de uma base. Eu não construí essa base, então eu vou morrer sem esperança. Ele morreu consciente assim. Toda esperança precisa de uma base. Eu espero porque eu conto com a palavra de alguém. Alguém me afirmou algo, alguém me prometeu algo, alguém me disse que tem algo lá na frente que eu possa esperar. Confiado nisso, eu prossigo. A nossa base a gente deu aqui, 1 Timóteo 1, é Jesus Cristo. Ele não tinha base, ele morreu assim, acordado, consciente. Eu estou morrendo sem esperança, porque a minha esperança precisava basear em alguma coisa. Eu não tenho algo em que basear a minha esperança. Então, tchau para vocês. Estou indo ali. Não volto mais. O crente em Jesus Cristo tem uma base. O ateu Sartre não tinha esperança, porque ele recusou acreditar em Jesus Cristo, que é a única fonte de esperança genuína. O Friedrich Nietzsche, que eu citei agora mesmo, ele diz, provavelmente no espírito do anticristo, que a esperança é o pior dos males. Olha o que o mundo fala sobre isso. Pois prolonga o tormento do homem. Errado. Romanos 5, que nós vamos estudar em detalhes. Agora eu só vou citar. Romanos 5, de 3 a 5, que é lindo. Eu estou estudando isso em maior profundidade. Eu ainda estou olhando as palavras gregas. Isso vai ser na semana que vem. Romanos 5, de 3 a 5, fala o seguinte: a gente se gloria na esperança da glória de Deus. Está falando no 2. E não somente a gente se gloria na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência ou caráter. Nós vamos ver. E a experiência ou caráter produz esperança. Ou seja, quando você está no problema, nós vamos ter uma aula, uma preleção aqui, uma conversa só sobre isso, tribulação e esperança. Quando você está na tribulação, no problema,
é a esperança que te sustenta. Na realidade, a esperança te dá suporte no problema. Ao contrário do que o Nietzsche falou, que ele só prolonga o sofrimento durante o problema. É uma opinião equivocada. Na realidade, a maioria mesmo, dos pensadores seculares, né, mundanos, não bíblicos, do mundo antigo, inclusive os filósofos, os pensadores contemporâneos de Jesus Cristo, eles não consideravam a esperança como uma virtude. A maioria. Em todas as leituras antigas, exceto a Bíblia, a esperança nunca é legal. A esperança é sempre uma coisa ruim. É estranho isso, né? A esperança é uma coisa tão boa. A palavra fala em Gálatas 4:4 que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher. Essa plenitude dos tempos tem estudos sobre isso, tem livros sobre isso, tem um livro inteirinho sobre isso, explicando o que é essa plenitude do tempo, quando Deus mandou o Filho dele. Ela tem a ver com um momento oportuno. O melhor momento da história para o Filho de Deus ter sido enviado foi aquele em que Deus enviou. E isso não apenas porque existia uma unidade linguística, o grego era falar no mundo todo, isso facilitou. Todo mundo já estudou sobre isso. Porque existiam as vias romanas cortando todo o império, o que ajudou na difusão do Evangelho. Não porque todo o império tinha uma constituição governamental estável e era regida pela Pax Romana, não existia guerra, era uma oportunidade boa para o Evangelho se difundir, mas não é apenas por causa da unidade linguística, a unidade governamental, a Pax, as estradas cortadas, mas porque naquela época, tem um livro inteirinho sobre isso do Arthur Constance. Os historiadores dizem que naquela época em que Cristo veio, uma nuvem de desesperança pairava e cobria o mundo antigo inteirinho. Todas as religiões, todas as filosofias tinham chegado no limite. Tinha chegado ao extremo de estudamos o problema e chegamos à conclusão que não tem solução. Vamos sofrer. Todas as religiões e filosofias, muitas filosofias inclusive pregavam o dar fim à própria vida como a saída. Muitas religiões e muitas filosofias, na época em que Cristo estava aqui andando, pregavam o suicídio como solução. A única solução é acabar com essa vida, porque ela não tem solução. Se você acabar com ela, você fica livre dela mais rápido. Você não precisa gastar tempo nem com esperança. Tem eu estou procurando, eu gostaria. Aqui, ó. Na época em que Cristo esteve aqui, uma nuvem de desesperança cobriu o mundo. As filosofias estavam vazias e sem respostas. As tradições, exceto a judaica, estavam diluídas. As religiões eram impotentes, as pessoas desejavam perfurar o véu e receber uma mensagem de esperança do outro lado, mas não existia. Ela estava chegando. Eu estou procurando aqui, de um cínico, mas ainda não achei. O Sêneca, que foi tutor do nefasto Nero, ele era tutor do Nero. Aliás, o Nero induziu o Sêneca ao suicídio. Ele falou: eu queria tanto que você suicidasse para eu assistir. Aí o cara suicidou para ele assistir. O Sêneca era o professor dele, meio que assim, um padrasto dele. Ele pediu: eu queria ver você morrer, ou se mata aí para eu ver. Aí ele foi e se matou. O Nero induziu o cara ao suicídio. Porque ele pregava o suicídio. Exatamente. Tipo assim, já que você está pregando tanto suicídio aí comigo. Teve o Sócrates, tomou cicuta e tal. O Sêneca, ele definiu a esperança como um bem incerto. É algo incerto. Que é a antítese exata da esperança do crente. Né? Que é diferente da nossa expectativa de esperança, que a gente espera por alguém, viva, firme. A esperança do ímpio perece. Jó 8,13,
Jó 27:8 e Provérbios 10:28. Não é viva. Fala de novo, Jó. Eu ia ler, citar os versículos, mas como o pastor já está vindo aqui à frente, eu só vou falá-los. Né? A esperança do ímpio perece. Ela perde a validade, literalmente, no hebraico. Jó 8:13, Jó 27:8 e Provérbios 10:28. E esse era lá os palpites dos amiguinhos dele falando com ele, aqueles três. Como é que o Jó fala? Amigos nefastos, como é que é? Fácil. Não, creio. Não, 16:1 ou 17:1. amigos aborrecidos, não. É os amigos chatos. Amigos. Os amigos chatos dele falou que a esperança perece. Mas o Jó, em Jó 19:25, fala que ele tinha uma esperança que superava a morte, porque ele sabia que o Redentor dele vive. Ele foi amém. Consoladores molestos. Molestos. É lindo isso, né? O cara, em vez de te ajudar, ele te molesta, te chateia. O poeta italiano Dante Alighieri, já ouviu falar, Helena? Ele escreveu um livro sobre o Inferno de Dante, famosíssimo. Nunca ouviu falar? Vocês já ouviram falar, não é possível. Já deve ter ouvido, mas O Inferno de Dante, como advogada, você tem que ler o Inferno de Dante. Você usa os termos diferentes. É aquelas perdas de tempo, você vai ler um livro desse tamanho, ó. Não vai crescer nada, não vai ganhar nada, nada vai mudar na sua vida. Mas é interessante como referência histórico-cultural. Esse poeta italiano Dante Alighieri, ele escreveu um livro sobre o inferno, e lá na porta do inferno dele, ele colocou uma placa: abandone toda a esperança aquele que entra aqui. Esse acertou. Esse acertou. Que poderia ser parafraseada por: abandone toda a esperança aquele que entra aqui sem Cristo, né? Porque se você tivesse Cristo, nem aqui você ia estar entrando. Ou a vida sem Cristo é um fim sem esperança, mas a vida em Cristo é uma esperança sem fim. Trem, hein? Eu estou procurando o cínico, gente. Cadê o cínico? Em Efésios 2:12 fala que o mundo não tem esperança. Está sem Deus no mundo. Viu, Ana? Está sem Deus no mundo. E um estudo. Cadê o cínico? Um estudo junto aos sobreviventes dos campos de concentração nazista mostrou que a maior parte daqueles que sobreviveram, que quando os aliados chegaram lá para libertar os campos de concentração, aqueles esqueletinhos, aqueles judeus, tudo magrinho, que sobreviveram lá, a maioria dos que sobreviveram só sobreviveram porque tinha algum tipo de esperança. Ouviram um boato de que tinha um rango saindo em tal lugar, ou que tinha uma expectativa de fuga, estava sendo bolado um plano de fuga, ou tinha ouvido falar que os aliados já estavam chegando, já estava lá na Polônia, já estava quase chegando onde era. Aí a pessoa busca um alento. Uma força. Né? Uma força. Não, isso é psicossomático. Quem tem esperança dura mais do que quem não tem. A pessoa esperar por algo te dá tanto mentalmente como fisiologicamente, te dá mais capacidade para esperar para ver se sai, para ver se sobrevive. Se tem algo para agarrar, uma tábua, né? Para agarrar. Mas quem não tinha esperança é a turma que foi. A promessa de Deus é o único fundamento da esperança. Se não tem promessa, não tem esperança. O Efésios 2:12 falando a respeito da situação dos incrédulos, né? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por que eles não tinham esperança? Porque eles não tinham promessa.
para se apoiar. Por que nós temos esperança? Olha o tanto de trem aqui para nós. O crente... Experimentar. Eu não vou falar aqui que ter depressão é problema, é errado, é pecado, não. Mas tá panguando, não tá? A gente tem um monte de coisa para se agarrar, para esperar, e você vai ficar com um pensamento suicida, quer se matar, a vida tá ruim, por que eu não morro logo? Ficar trancado dentro do quartinho escuro. Eu já vi uns 2 ou 3, não crentes. Pessoas quando fica nessa, se tranca, não quer fazer mais nada. Até o último patrão que eu trabalhei com ele entrou nessa, está nessa até hoje. Já tem uns 2, 3 anos. Mas em contraste, o crente pode dizer, como o salmista lá em Salmo 146, 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Yahweh. Lembra do pastor Marcos? No Yahweh, seu Deus. É bem-aventurado. Em 1 Tessalonicenses 4,13 fala que os demais não têm esperança. Vai ser o nosso assunto. Daqui uns 5 meses, quando a gente chegar no nosso texto de arrebatamento, né? Daqui uns 5 meses, quando a gente chegar em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 3, capítulo 4, versos 13 em diante, onde realmente fala de arrebatamento, diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Nós vamos estudar essa dormida aí também. Para não vos entristecerdes como os demais, os não crentes, que não têm esperança. Quando a pessoa não tem esperança, não tem a bendita esperança, a esperança do encontro com o Senhor, a esperança da glória, a esperança da vida eterna, a esperança da premiação, aquela esperançada toda que a gente tem, esse pacotão da esperança, o que sobra é uma visão pessimista. Você cai lá em Eclesiastes 3. Já viu o livro de Eclesiastes como é pessimista? É uma visão do homem sem Deus, vocês sabem disso, né? Tem que tomar maior cuidado com as citações lá de Eclesiastes. Está vendo, irmão? Quando a gente morre, a gente é igual um cachorro, vai tudo para o mesmo lugar. Isso não é o que a Bíblia ensina, a gente tem que ter cuidado, tem que saber hermeneuticar esse trem aí. Mas em Eclesiastes, capítulo 3, versos 18 e 20, fala o seguinte: disse ainda comigo, é por causa dos filhos do homem para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Quando você morre, morreu um cachorro, morreu um lesmo, tanto faz. É a visão pessimista. Se você não tem esperança, 1 Coríntios 15, 32b: comamos e bebamos que amanhã nós vamos morrer. Aproveitar enquanto estão aqui, né? Não tem nada a ver com o estudo, mas... o microfone. Não, mas não tem nada a ver com o estudo. Não, mas só para gravar. Não tem nada a ver com o estudo em si, mas é interessante assim, Salomão escrever isso, né? Porque ele fez um texto inteiro que é uma verdadeira, do princípio ao fim, tipo assim, não é nada. É vaidade. É um homem tão sábio e tão inteligente que escreveu Provérbios, né? Então, assim, parece que é tipo assim um desafio, porque a sabedoria dele era tanta que ele enxergava o poço de lama da ignorância de quem não crê em Deus. Exatamente. Né? Então, assim, como que ele se deu o trabalho de escrever. Nesse nosso versículo de 1 Tessalonicenses 4, é a visão pessimista da vida. Fala para a gente não ficar desesperado, né? Igual os lá de fora que não tem esperança. Não que seja errado entristecer com a morte de um ente querido,
Porque Jesus chorou por causa do Lázaro, está lá em João 11, 33 a 36, que até perguntou, olha, vejam como ele o amava. Jesus chorou. Está lá em João 11, 35. E em Filipenses 2, 27, o Paulo também está lamentando a doença e quase perda de um irmão. Então não é errado entristecer. A questão é que o sofrimento do crente não é como o sofrimento dos outros lá de fora. Eles não têm esperança. Nós temos esperança. Então nós podemos esperar, porque nós temos esperança. Como Abraão, né? Depois você vê aquele texto lá. Nós vamos sobre isso. Ele esperou contra a esperança. Não tinha esperança, mas não esperança. A realidade tangível, material, visível, estava totalmente contra o que Deus estava falando. Que é a nossa vida. É a nossa vida.